Pessoal, já vai avisando os outros irmãos da igreja, o pessoal dos seus grupos de amigos, para que possam estar também conectando, tá? Quem puder compartilhar o link, pode fazer, tá? Fique à vontade. Tá? Vamos começar com uma oração? Grande Mateus, um abraço para todo mundo, para a irmã Tenilde, para todo mundo aí, certo? Para a Cíntia, para toda a galera daí. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos estudando a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos é permitido isso pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a estudar mais um trechinho da tua palavra, a entendermos esse trecho e sabermos como colocar em prática no nosso dia a dia. Te peço pelos irmãos que estão vindo ainda se conectar e te agradeço pelos que já estão conectados conosco. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Muito bem. Oi, irmão Cristiano, tudo bem com você? Que bom que o senhor também está aqui. Tá? Para quem não conhece, o irmão Cristiano é irmão presbiteriano, é do pessoal dos Gideões, que distribui aquela Bíblia Gideões. Eu conheci lá na nossa igreja quando eles foram visitar a nossa igreja. Muito bem, pessoal. O tema desta noite, como eu falei para vocês, tá? Eu mandei na mensagem, nos grupos, o tema, está aqui no título da igreja, é A Religiosidade Mata. Como assim, pastor? Que história é essa? Como a religiosidade mata? Eu quero colocar uma coisa, tá? Me preocupa muito, eu até coloquei no grupo de discipulado, mandei uma mensagem longa, um texto longo, em pedacinhos, compartilhei com os irmãos, alguns não sei se todos leram, mas eu estou muito preocupado com algumas coisas que estão acontecendo, e vem acontecendo não de agora, tá? Mas elas começam a se mostrar mais evidentes agora. Tá? E uma delas é este afã religioso que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu quero falar mais do Brasil, porque nós temos visto isso de maneira muito clara. Nós estamos, e nós temos já um bom tempo, substituído gradativamente a ideia de uma relação de fé que busca uma maturidade espiritual com o Senhor para uma relação religiosa que se conforma numa imaturidade espiritual. Como assim, pastor? Explica, isso aí está meio complicado. Deixa eu colocar para vocês. Nós estamos vivendo um momento, já há alguns anos, em que as pessoas estão mais preocupadas em parecer cristãs do que ser cristãs. Muitas pessoas estão vivendo e querendo fazer as coisas para dar aparência do que é crente. E, lógico, surgindo com isso algumas coisas que, em tempos normais, fora a pandemia, fora a coronavírus, nós dizíamos, isso é ridículo, isso não pode ser assim, né? Então construção de templos semelhantes ao Templo de Jerusalém, vestimentas como essa, pessoas carregando a arca da aliança dentro dos templos e tocando chofar para invocar a presença de Deus. São coisas que nós reputávamos apenas a pequenos rincões, guetos, segmentos religiosos e não afetavam a grande massa da igreja. Mas eu percebi hoje, de maneira muito clara, que isso está mais enraizado do que parece. Como assim? Está enraizado em quê? Infelizmente, muitas pessoas estão hoje querendo achar alguma forma de agradar a Deus para que Deus tire esta pandemia das nossas vidas. Também não me agrada, eu estou preocupado com a economia do país, com a saúde. Eu soube hoje que uma familiar de um dos homens da União Masculina da nossa região, de Batistas, não lembro agora se é a mãe ou se é a avó, está enferma. Eu sei que há uma preocupação, pessoas estão sendo, inclusive essa senhora parece que ela acabou sendo contaminada no hospital, tá? Onde lá foi ver uma questão menor e acabou sendo, é o que diz pelo menos a informação que chegou até a gente no grupo de homens. O pastor Sócrates, que é o presidente da Comissão Batista Brasileira, está enfermo com coronavírus. Soube de um outro pastor de um outro grupo batista que, graças a Deus, está curado lá na Bahia. A irmã Edna me falou. Mas está ficando mais perto, perceberam? No começo da pandemia, há 2 semanas atrás, quando a coisa ficou um pouco mais, pandemia, havia um certo ar de mais ironia, jocosidade entre as pessoas, ninguém dava muita atenção, mas começou a haver um crescimento, tá? E disso tudo, desta situação, desta crise,
Porque, infelizmente, as pessoas começaram a ver que familiares estavam ficando enfermos. Amigos estavam ficando enfermos. Pessoas que nós conhecíamos estavam ou adoecendo ou falecendo. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas. Aí quando afetou a frequência aos templos, a coisa ficou muito mais complicada. É interessante que no primeiro momento, nas primeiras semanas da pandemia e da crise toda ao redor do mundo... Oi, Léo. Oi, Isaia, tudo bem? Que bom que vocês entraram também. Os chamados grandes pregadores, né, esses líderes dessas seitas grandes aí, estavam calados. Estavam calados. Eles ficaram preocupados. Os famosos pregadores motivacionais que pregam na televisão, na internet, tem todo aquele aparelhado, sumiram. Ficaram quem na internet? Pastores como esse que vos fala, pastor de igrejas consideradas pequenas, né, de regiões periféricas, sem estrutura, falando em casa através do notebook, do celular, e tentando fazer alguma coisa para ensinar as pessoas. De repente, eles reapareceram com força esse fim de semana, com um vídeo, chegou até mim um vídeo, onde aparecem vários deles, falando sobre vamos agora vencer, vamos sei que, o famoso discurso triunfalista deles. E todos eles estão apoiando que fosse feito um grande jejum nacional. Queridos, eu não sou contra o jejum, eu acho que até seria uma coisa interessante de fazermos, mas deixa eu colocar algumas coisas. Eu falei isso já de manhã, escrevi um pouco e vou voltar a falar tarde. Eu sei que muitas pessoas não concordaram comigo, eu respeito que não concordem comigo, mas eu vou colocar. Primeiro, em nenhum momento o presidente Jair Bolsonaro convocou o povo a fazer jejum. Ele concordou com alguns homens que diziam pastores, eu não sei se são ou não são, porque eu não os conheço, então não posso falar que são ou não são, homens que se apresentaram como pastores, falaram: o senhor é autoridade espiritual, o senhor tem que convocar. Peraí, primeiro, o presidente Bolsonaro não é autoridade espiritual, nem cristão ele é. Ele é um homem pagão, então ele não é uma autoridade espiritual. Quando homens que dizem pastores se colocam baixa autoridade no aspecto espiritual, não no civil, no aspecto civil ele é uma autoridade, no aspecto espiritual ele não é, você percebe então que esses homens que estão, essas pessoas que estão incentivando isso com tanto afã, com tanto zelo, não entendem da palavra de Deus e não entendem do que estão teoricamente ensinando para as pessoas. E aí, claro, começou isso e entrou na carona uma série de gente famosa, que nós conhecemos pelas heresias que tem ensinado por aí nesses anos todos. E eles começaram a fazer o quê? Não, vamos fazer, vai ser vitória, vai ser no que tem. Outros já veio falar que depois que acabar o coronavírus vai ser uma prosperidade sem fim no Brasil e não sei o que tem, lá, um monte de coisa. Eu vi o vídeo, até pretendo depois fazer uma análise mais calma do vídeo, das frases que foram colocadas, das pessoas que estão falando. Algumas eu não conhecia, realmente nunca vi, mas várias eu conheci e conhecia de maneira por causa dos seus ensinos heréticos. E aí eu coloquei na internet que eu não sou contra o jejum e não sou contra o jejum. Eu volto a dizer, eu não sou contra o jejum. Eu mesmo já fiz algumas vezes jejum quando eu entendi que deveria fazer. Mas eu não estaria apoiando, eu, como pastor de uma igreja batista e como cristão, não estaria apoiando por entender que esses homens que estão à frente desse movimento, eu entendo que esses homens não são cristãos. Boa parte deles, pelo menos a maioria deles que eu vi, e, portanto, não merecem o apoio. E porque entendo que não há como haver uma convocação de um jejum nacional por conta do presidente. Porque ele não é uma autoridade e tem uma série de fatores que eu já expliquei no outro vídeo. O que aconteceu? Algumas pessoas ficaram extremamente incomodadas com isso e decidiram externar seu incômodo para comigo. Não, que isso, que aquilo que eu estou criticando. E eu ouvi o mesmo discurso que a gente ouvia quando expunha os erros heréticos de algumas pessoas. Não, você está criticando. Eu não estou criticando, eu estou dizendo, não faço por isso. Não estou proibindo. Você não pode nos proibir de fazer. Eu não estou proibindo ninguém de fazer jejum. Nem na igreja. Nem dos membros da igreja local na qual eu sirvo como pastor. Eu falei, não façam. Não vou fazer. A igreja sabe muito bem que eu não tenho o costume de proibir coisas, não é? Eu entendo que não é certo o pastor proibir isso ou aquilo. Eu bem função é explicar. A pessoa vai ser levada a entender. E por que tem todo esse papo com a questão da passagem que eu vou tratar hoje, da questão da religiosidade mata? Porque eu estou muito
preocupado com algumas coisas nesse sentido. Eu realmente gostaria, acharia fantástico, e tenho orado desde que começou a crise, antes até do confinamento, eu tenho orado junto com a igreja local, para que Deus tivesse misericórdia, não só do Brasil, mas de todo o planeta e de toda a humanidade, e minimizasse esse período de sofrimento e transtorno. E eu, de fato, gostaria de, amanhã de manhã, saber, ninguém morreu essa noite do coronavírus no mundo inteiro. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Que Deus agiu de maneira... E Deus pode, eu creio que Deus possa agir de forma miraculosa e interromper tudo. Pá, acabou. Ele pode. Eu gostaria muito. Mas eu sou, como um líder, e como alguém que pensa, eu sou obrigado a avaliar a outra hipótese. De que Deus entenda que ele não é o momento de fazer isso, e que ele tem seu propósito para isso, e que por alguma razão ele vai manter esta pandemia, e infelizmente estas mortes, por mais um tempo X que ele assim definiu. O que vai acontecer com as pessoas que hoje, inclusive teve um grupo que foi dançar na frente do Palácio da Alvorada, eu vi a foto, eu pensei que era brincadeira, não, o pessoal foi lá. Gente, o que essas pessoas vão fazer quando passarem 1, 2, 3, 5, 10, 15 dias e não houver uma mudança efetiva no quadro? Eu gostaria que houvesse, eu estou orando para que haja, eu estou orando desde hoje, estou orando desde que começou. Eu sei que a igreja tem orado desde que começou. Mas e se simplesmente Deus entender? Muito bem, vamos manter isso aqui por mais um tempo, Deus falar. Como essas pessoas vão estar reagindo a toda esta crise? Alguns, eu creio que muitos, vão ser maduros a ponto de entender muito bem, o Senhor não quis, nós amamos o Senhor e continuamos servindo o Senhor. Tá ok. Mas haverá uma parte que vai entrar em frustração, em negação, e surgirão. Eu não estou aqui profetizando nada disso, tá? Eu estou apenas fazendo uma avaliação de processo. E eu temo que surgirão pessoas que vão tentar criar e levantar novas formas de fazer algo para combater o coronavírus. Quando eu falo fazer algo, não é criar uma vacina ou criar uma rotina de procedimento, não. Vão tentar fazer, como eu falei, estava falando com meu filho Asa, um novo jejum, né, porque o primeiro não foi suficiente, fazer um jejum para reforçar, nacional, ou então vão fazer, talvez, uma restauração de práticas do Velho Testamento, porque o argumento básico de muitos hoje que eu vi defendendo, e alguns até me criticando, é que era basicamente veterotestamentário, ignoravam o Novo Testamento. Nós já temos gente levando o Arca da Aliança na igreja. Já temos uma seita que levantou uma réplica do Templo de Jerusalém, na opinião deles. Temos crentes que ficam carregando a bandeira de Israel, colocando kippá no culto, sendo que não são judeus, tá? Tocando shofar e dançando e pulando como se fossem, achando que são as novas Miriams. Essas pessoas pode ser que caiam nisso, nessa religiosidade, nessa aparência, necessidade de aparecer. Você não tem ideia da quantidade de vídeos que chegam para mim, de pessoas de outras denominações e até de batistas também, onde eles começam a colocar divisões e revelações de não sei quem falou, isso é revelação, profecia. Eu olho, assisto, porque minha função é assistir, analisar, para poder até exortar, orientar a pessoa e prevenir a igreja local. E eu vejo que a religiosidade penetrou tão fundo nas igrejas locais, de maneira tão intensa, tão entranhada, que nós começamos a crer e achar que é aceitável fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. E basicamente, me parece que isso é o motivo de muitas pessoas que aderiram ao jejum. Não todas, não a maioria, mas muitas. Eu preciso aplacar a ira de Deus. Nós voltamos a um conceito quase tribal de religiosidade. Deus está bravo, vamos fazer sacrifícios, porque assim, quem sabe, ele fica mais bonzinho com a gente. Pessoal, na terça-feira eu vou tratar com detalhes a questão do jejum, mas só antecipando algumas coisas. O jejum não é ficar sem comer, tá? O jejum é buscar a presença de Deus de maneira tão intensa que nem comer importa. Isso envolve santificação, envolve um monte de coisa. Tá? Que não é abstenção de alimentos, tá? Ou ficar ouvindo música gospel o dia inteiro. Mas vamos para o texto para poder entender por que eu estou falando tudo isso aqui, essa longa introdução do pastor.
Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 8. É um texto curtinho hoje, diferente de manhã que eu usei um texto enorme, né? Hoje eu vou trabalhar com um texto curto. Mas tu, esse trecho de 6 a 8 está inserido entre duas passagens muito interessantes. Ela vem antes da oração do Pai Nosso e vem depois das orientações de como deve ser a questão do comportamento das pessoas na sua ação social, na ação social cotidiana. Inclusive eu comecei no versículo 5, devo no 5. Eu marquei 5 para vocês e estou falando 6. Perdão, falha do pastor. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Versículo 5, Mateus 6, 5. Ele fala: quando orares. Aqui a gente pode até entrar numa teologia da frequência da oração, mas uma coisa que fica claro no exemplo vivido por Cristo é que ele, sempre que podia, estava orando. E eu creio pessoalmente eu não posso provar por texto versículo bíblico aqui, né, de maneira contundente, categórica, mas eu creio que ele cumpria cabalmente o que falava, que escreveu o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Eu entendo que ele sim cumpriu isso. Eu não consigo, você não consegue. É uma exortação, um estímulo de Paulo, é um alvo, algo a se querer. Mas eu creio que isso fazia. Eu entendo que mesmo quando ele não estava falando orações, ele estava pensando em orações e ele estava buscando a orientação de Deus. Muito bem. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Então ele coloca, é uma palavra dura que ele coloca. Olha, se você vai orar, não seja como aqueles caras que querem aparecer. O que é um hipócrita? O hipócrita é aquele cara que quer aparecer, aquele cara que quer mostrar uma faceta que ele não vive. A hipocrisia é uma outra palavra para falsidade, para mentira, para cara de pau. Não façam como eles, Cristo fala. Ah, ele está julgando, vai dizer algum. Ele está julgando, sim. Tem hipócrita. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para que serem vistos pelos homens. A tua relação com Deus não é para ser tema de Instagram. Não é para ser tema de Facebook. Ah, pastor, mas eu estou usando o Facebook. Eu estou usando o Facebook para ensinar. Eu não estou nem chamando de culto da igreja, são de estudo bíblico, porque na verdade é um estudo bíblico. O culto eu faço pessoalmente, sozinho aqui. E espero em breve fazer com os irmãos assim que passar a crise. Se for amanhã, ótimo. Vou louvar ao Senhor e vou dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. Mas estou pronto para esperar o tempo que Ele achar que é necessário. Não faça como os hipócritas. Fazem o quê? Eles sempre querem aparecer. Querem se parecer mais espirituais. O curioso é que outros pastores que também se posicionaram contra esta santa convocação, ou como eu tenho colocado claramente, essa falsa santa convocação, foram chamados de hipócritas e de querer aparecer. Acho interessante essa postura. No meio político, a gente costuma falar que é uma das táticas mais comuns dos inimigos da liberdade é acusar os outros daquilo que você faz. Muito bem. Eu não vi nos pastores que se posicionaram contra nenhuma hipocrisia. Eles estavam querendo ensinar o correto e querem ensinar o correto, estão buscando ensinar o correto. As pessoas aqui não querem. Por quê? Porque o correto requer amadurecimento e todo amadurecimento requer dor pessoal. Requer dedicação, esforço pessoal no sentido de mudança, deixar as coisas de menino e passar a assumir as coisas de adulto. Não sejam como os hipócritas que querem aparecer. Não queiram aparecer. Não queiram ser notados. Ah, pastor, o senhor não quer ser notado com seus vídeos? Sinceramente, não. Quem me conhece sabe que por muito tempo eu recusei a fazer gravar vídeo e escrever. Eu não gosto. E uma das minhas orações mais constantes é: Senhor, que esqueçam quem ensinou, apenas lembre o que foi ensinado. Eu nem tinha. Agora estou fazendo porque estou ficando velho.
anotações de mensagens, porque eu não queria que ninguém ficasse pegando. Escreveu isso. Não, não escreveu. Eu acho que eu não sou importante. Eu tenho certeza eu não sou importante. Eu tenho uma relativa importância para os meus filhos, eu tenho uma importância para minha família, para meus irmãos e para minha mãe. Tá. Talvez a minha igreja me tenha como importante pelo carinho que tem por mim. E acabou aí minha importância. Eu não sou ninguém no panorama mundial. Ninguém. Só um cara coroa e gordinho. Nada além disso. Não, eu não quero que seja notado. E você não deve querer ser notado. Não deve. Vejam, olha como eu sou legal. Vejam. Não preciso disso, não devo fazer isso. Eu estou ensinando a Bíblia. Ótimo. Algumas pessoas compartilham os vídeos porque entendem que para outras pessoas, esse ensinamento seria condizente e bom. Perfeito. Mas eu não faço para aparecer. E quando conclamam atos como esse, sabe, que vem um incômodo atrás, aqui, uma pulguinha atrás da orelha, eu fico pensando, o que eles querem na verdade? Esses homens e mulheres da liderança desse evento, boa parte deles, não vou dizer todos, porque eu não conheço a todos, tá? Mas os que eu conheci, são homens e mulheres que sempre se venderam religião, enriqueceram com religião. Será que eles querem realmente o arrependimento? Por que eles não pegam as fortunas deles? Eles têm fortunas, tá? Eles não têm um notebook que foi comprado com ofertas, tá? E não têm um celular que foi dado pela irmã. Eles têm fortunas. Por que eles não pegam suas fortunas e doam para os necessitados? Porque não interessa. Porque para eles não vale. Eles não querem fazer isso. Porque o que interessa é religião, não fé. A religião é o aspecto externo, que pode ser bom, desde que a fé seja correta. O problema é quando a religião quer assumir o aspecto interno, e torna-se religiosidade. Que é o caso dos hipócritas. Para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Esse pessoa que quer aparecer, quer se mostrar, vejam, já foi premiado. Então não tem nada para receber de Deus. E ele vai colocando, e vai escrevendo aqui, Mateus coloca. Mas tu, então ele começa a avançar aqui o texto. Mas tu, você, aí, tá? Quando você for orar, e aqui temos a teologia da oração, né? De novo. Ou seja, oração é parte importante do processo, faz parte da estrutura do processo da vida do crente. Não precisa, na verdade, não tinha que marcar, e não tem por que marcar um dia nacional de jejum. É uma questão pessoal. No máximo, uma igreja local poderia entrar em consenso. Talvez uma denominação poderia entrar em consenso. Mas, nacionalmente... E como eu vi alguns falando, não, vamos todos jejuar. Espíritas, católicos, judeus. Então é um jejum ecumênico. Mas tu, quando orares, entra onde? No teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. As ações de fé não são ações feitas para serem mostradas. Meu filho Asan fez alguns cursos de gestão e marketing. Ele briga muito comigo já há muito tempo, não é de agora. Tá? Se ele está vendo a mensagem, depois vai vir brigar comigo. Ele tá ouvindo, eu estou vendo aqui, ele está vendo no quarto dele. Que eu não faço a devida promoção das coisas que eu trabalho. Dos estudos que eu escrevo, das lições que eu apresento, do que eu tenho feito. E as pessoas me falam, não, você devia aparecer mais, que ninguém sabe o que você fez. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Quando eu era bem jovem, lá com meus 20, pouco de idade, 23, eu gostava muito de aparecer. Eu falo brincando que eu confundia lanterna com holofote.
E o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, quebrou as minhas pernas, não no sentido literal, no sentido metafórico. E eu fui exposto por causa do meu próprio pecado. Isso me ensinou e começou a me ensinar sobre que eu não preciso e não devo aparecer. Eu tenho muita dificuldade em ser anunciado, colocar minha foto em algumas coisas, porque eu não gosto. Ah, pastor, mas o senhor assina os seus textos, o senhor assina as coisas que o senhor coloca. Eu assino porque, infelizmente, algumas pessoas nas redes sociais começaram a plagiar, copiar literalmente o que eu fazia e colocar como se fossem deles. Eu falei, isso também já é errado, isso é pecado. Então eu comecei a assinar. E eu fiz. Mas as pessoas sabem que eu nunca cobrei por isso. Nunca proibi que copiassem, retransmitissem. Tá aí. Usem. Não, na verdade, eu sou apenas um instrumento, não sou o criador desse conhecimento. Se acertei foi pela graça de Deus. E se errei, que Ele tem misericórdia de mim. Quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. As ações de fé que realmente são aprovadas por Deus não são feitas para as pessoas verem. São feitas apenas para que Deus saiba. E se Ele entender, tá? Ele vê em segredo isso, Ele vai fazer. Te recompensará publicamente. Ele vai dar a recompensa pública a você. Ele é que vai fazer isso ser notório ou não. Não é preocupação sua. Eu entendo que se Deus, na medida que Deus quer alguma coisa do seu povo, Ele fala com o seu povo individualmente. Não precisamos mais de um rei, de um profeta, de um sacerdote e diga: olha Israel, faça isso, faça aquilo. Porque isto é do Velho Testamento. Acabou. É a antiga aliança. Em Hebreus 8, eu acho que é necessário ensinar novo para as igrejas, a nova aliança diz que Deus fala com cada um. E ele começa a ver Hebreus 1 dizendo que, tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é autor e consumador de todos, versículo 2. Então, queridos, eu não preciso de um profeta conclamando, façamos isso. Ninguém mais dirá ao seu irmão, faça isso ou aquilo, diz o autor Hebreus, no capítulo 8. Todos terão a lei de Deus escrita no seu coração. Todos quem? Todos que são salvos. Ah, pastor, mas eu não tenho. Então você não é salvo. Sinto muito dizer isso para você. Se você não tem condições de entender a orientação de Deus para a tua vida, e você precisa ainda de um profeta, de um líder, mentor espiritual, no sentido para que cada coisa vai fazer, ele vai dizer para você, então você precisa ser salvo. É claro que nós ajudamos uns aos outros, ajudamos a entender a vontade de Deus. Mas ajuda a entender a vontade de Deus, e não dizer para você a vontade de Deus que Deus não te revelou. Eu li um livro muitos anos atrás, que chama-se Pode Falar Deus, Estou Escutando. É a biografia de Loren Cunningham, o fundador da Jocum. Hoje eu tenho discordâncias com a Jocum, mas eu admiro muito o Loren Cunningham. As discordâncias com a Jocum são questões teológico-doutrinais. Tá? Não estou criticando as pessoas, e sim, mas a questão de algumas posturas que eu tenho visto que eu já entendo que não são bíblicas. Muito bem. O Loren Cunningham conta que o pai dele era pregador itinerante, tá? E isso foi no tempo da gripe espanhola nos Estados Unidos. E o pai dele, um dia, viajou e não dava retorno. Naquela época não tinha internet, não tinha, nem telefone tinha, quanto mais internet. Então eles não sabiam. E aí diz que chegou um dia, um homem da igreja deles, na casa deles, chamou a mãe na porta. A mãe dele na porta, a mãe dela foi na porta. E ele disse assim, irmã, eu vim dizer para você que o irmão fulano, o pai Loren, faleceu e vai ser trazido num trem, num caixão. E deu as costas e foi embora. Essa total sensibilidade, sabe? É o rei da sensibilidade. Lógico, o Loren era um garoto ainda, se assustou, né? Olhou para a mãe dele, mãe, isso é verdade? Ela falou, eu não sei.
Mas vamos orar para ver o que Deus nos diz, porque Deus fala conosco diretamente e não manda recados daquilo que não nos falou. E o Loren ouviu. Foram orar. Passado umas semanas, chegou o trem. E chegaram alguns caixões de fato no trem, pelo que me lembro da narrativa. Mas o trem sai. Um homem ainda de pijamas, né, muito alquebrado, magro, com uma cara de doente, mas vivo, que era o pai do Loren. E a profecia? Cadê? O Loren então aprendeu que Deus fala diretamente com a gente, ele não dá voltas, ele faz linhas retas. E eu concordo plenamente com o Loren Cunningham nesse aspecto. Se Deus quer falar uma coisa para você, Ele vai falar para você. Ele pode te fazer lembrar através de mim. Ele pode me usar para ajudar você a entender o que Ele te falou, mas Ele vai falar com você. E se Deus entende que todos os cristãos no Brasil devem jejuar, orar, fazer alguma coisa, eu entendo que Ele falará com todos, porque Ele pode fazer isso. E se você não crê que Deus possa falar com todos a mesma coisa, então você não leu nem Atos 13. Você não leu a palavra de Deus. E ele continua aqui. E orando, não useis de vãs repetições, versículo 7, Mateus 6, 7. Como gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eu vi uma foto esses dias também, que eu também fiquei olhando assim, consternado entre a imaturidade e a religiosidade. Irmãos de uma igreja X, uma cidade Y, não interessa saber que igreja nem que cidade, foram para perto do local do templo físico deles, e a uma distância de alguns metros um do outro, se ajoelharam na rua para orar. Tá, eu já acho um pouco estranho, sem necessidade, porque você pode orar em casa, Deus não ouve só no local físico de templo, mas claro que o pessoal postou fotos e colocou na internet, como sendo, olha a fé. Olha, eu não vi fé nenhuma, sou bem honesto, o que eu vi foi religião, no sentido pior do conceito. Eu não sou contra que você ore de joelhos. Não sou contra que você ore andando pelas ruas de São Paulo, da cidade que você mora, seja qual for. Mas achar que isso é maturidade, e porque você não pôde cultuar dentro do templo físico, você tem que agora orar de olhos perto do templo físico, é muito infantil. Que o membro da igreja, na sua obediência ao pastor, faça, eu posso até tentar entender. O que eu não vou entender é o líder dessa igreja estimulando, incentivando e até mandando fazer isso. Querem aparecer, querem fazer um teatro ao invés de fazer uma vida. Não façam vãs repetições. Vãs é tola, sem sentido, sem fundamento. Não fiquem repetindo. As pessoas estão hoje reeditando aquilo que nós, sejam protestantes reformados ou anabatistas, nos pusemos contra em 1500, que são as práticas místicas da Igreja Católica Romana. Estamos quase vendendo, e já tem gente, igreja vendendo, indulgências, pedacinhos do céu, passes de salvação. Estamos estimulando que as pessoas pensem que por participar de atos X, Y, Z, ela está mais perto de Deus. Tolice. Eu lembro sempre do testemunho do pastor chinês Watchman Nee, que passou décadas na cadeia pelo crime de ser cristão, baixo regime comunista chinês. E ele pregava o evangelho lá. Não por levar a Bíblia, mas como ele leu a Bíblia a vida inteira, ele memorizou vários trechos da palavra de Deus, ele repetia e falava, e segundo se consta, muitas pessoas, pelo menos, ouviram e aprenderam do evangelho. Isso não é religião, isso é fé. Se você é incapaz de sentar com a pessoa na praça, no banco de ônibus, na fila do mercado, e aproveitar uma conversa tola para falar de Cristo, não venha
a querer achar que foi fazer uma marcha para Jesus, um jejum nacional, ou um culto, mega culto, ou qualquer outra coisa nesse sentido, acha que isso seria servir ao Senhor, porque não é. Não é servir ao Senhor. Se você é incapaz de orar enquanto está lá lavando a roupa, trabalhando no escritório, orar pelas vidas que estão precisando ser alcançadas pela graça de Cristo, não ache que porque você vai fazer uma coisa maior, você vai ganhar pontos com Deus. Você não vai ganhar pontos com Deus. Pastor, o senhor está atacando. Não, não estou atacando, eu estou querendo mostrar. Eu estou preocupado porque eu vejo pessoas sendo confundidas e confusas. E achando que estão fazendo coisas certas, quando estão fazendo coisas como os hipócritas. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes que você peça, Deus já sabe o que você precisa. Está na Bíblia, não sou o que estou falando. Você quer jejuar? Jejue. O tempo que você achar que entender no Senhor que é necessário. Mas não ache que por causa do seu jejum Deus vai fazer alguma coisa por causa do seu jejum. Você quer sentar na praça e orar com as pessoas? Eu estou tentando fazer isso. Parei por causa que a família pediu. Por favor, não sai na época do coronavírus. Eu até entendo a preocupação da minha família. Não é para aparecer. É porque eu entendi que havia uma necessidade. Eu quero servir aí também. Entendam. Eu não sou contra você jejuar. E se você jejuou hoje e fez de coração sincero diante do Senhor, buscando de fato o Senhor, jejuou, buscando estar atento ao Senhor, ouvir o Senhor, tudo que Ele puder falar, amém, glória a Deus, que bom, eu fico feliz por isso e louvo a Deus pela tua vida. Mas se você jejuou porque foi mandado, porque foi uma santa convocação que não foi, porque é uma forma de acertar o compasso com Deus, sinto te informar que você só ficou sem comer. Ore, jejue, ensine, viva o Evangelho. A vida cristã não são rituais vazios. A vida cristã, e uma coisa, como já falaram outros pastores, não é uma frase minha, acho que inclusive foi o pastor Creuze que comentou, Deus está nos ensinando a viver fora dos templos. Para mim é uma coisa até normal, porque por um tempo no meu ministério, eu pastorei na minha casa um grupo. Rodolfo, Jessiquinha, Hélio, Inês, meus irmãos, minha mãe, meu filho, tá? A própria Rose, que está conosco também na igreja hoje, participaram desses cultos na minha casa. Não tínhamos um templo. Tínhamos apenas os cultos na minha casa. E tínhamos cultos de quarta-feira de oração, domingo escola dominical e domingo à noite o culto reunido. Para mim não é novidade cultuar em casa. A igreja sabe que, apesar de eu ter preocupado muito com a reforma do templo, eu não sou um pastor fissurado em templo ou em atividades do templo. Eu estou preocupado que você tenha uma vida. E esse trecho de Mateus 6, de 5 a 8, Cristo está falando para você: viva! Não pareça viver. Não seja um simulacro de vida. Falando em simulacro, eu estou lendo um livro muito bom, não é cristão, é de Isaac Asimov, tá? É o livro sobre ficção científica. Eu gosto muito de Isaac Asimov. Ele fala muito sobre androides, e uma hora ele fala de um robô que parece que ninguém sabe diferenciar de um ser humano. E como isso causou uma comoção tremenda. E eu entendo que nós também temos feito. E temos criado simulacros de vida cristã. Um pastor comentou que ele viu num vídeo, esqueceram que estavam filmando ainda esses vídeos de culto, o pastor aparecia de terno e gravata.
Perfeito, terno, gravata, bonitinho, né? Só que alguém esqueceu, estava filmando, a câmera acabou se desfocando já depois de ter acabado a mensagem, e mostrou que ele estava de bermudão. Nada contra estar de bermudão. Perfeito. Mas percebe como a gente está preocupado em parecer uma coisa que não é? Estamos preocupados em parecer crentes. Eu volto a dizer que eu já falei de manhã, eu falei várias vezes. Não há nenhum problema em o Bolsonaro apoiar ou não a sugestão evangélica ou católica. Ele é presidente, em liberdade. Ele não é cristão. O que me preocupa é que tem um bando de pessoas que se dizem pastores que andam perto dele. E que esses homens e mulheres, que também alguns se dizem pastoras, apesar de a Bíblia não autorizar pastorado feminino, mas algumas se dizem pastoras, essas pessoas não ensinam para ele o que é verdade. Ah, não, você não sabe se não ensina, pode ser que ele não queira receber. Bom, então é uma razão maior ainda para a gente não ouvir as questões espirituais quando faladas por este homem. Ele é o presidente da República e será ouvido como tal, mas não como líder espiritual. Mas o problema é que nós estamos tão vazios, nós igreja, no Brasil, estamos tão vazios da palavra de Deus que qualquer simulacro é capaz de enganar a gente. O texto de Mateus 6, ele está nos ensinando, Cristo está dando uma lição maravilhosa. Vivam a verdade da relação com Deus. Não tentem parecer uma relação com Deus. Vivam. Então eu quero que você que está me ouvindo, não sei quantos estão ouvindo, não sei quantos ainda ficaram depois das coisas que eu falei, eu sei que foi uma mensagem dura. Você que vai ouvir depois também, para um pouquinho, senta aí na sua casa, no seu quarto, na cozinha, na sala, não sei onde você está, e avalia. A vida que eu estou vivendo, de fato, é um louvor a Deus? Ela glorifica a Deus? Ela é real? Ou é só uma aparência, um simulacro? Se é um simulacro, é hipocrisia. Se é hipocrisia, ela é condenada por Cristo. Eu estou avaliando minha vida. Eu estou avaliando minha vida. E eu queria que você avaliasse também a sua vida. Se você quiser conversar comigo, numa outra hora, irmão, irmã, estamos aí, estamos à disposição. Mas conversa com Deus. Conversa com o Senhor. E não coloca o vídeo de confissão de pecados, de arrependimento no Instagram. Olhem como eu sou bonitinho me arrependendo. Não faça isso. Jejue se o Senhor te mandar jejuar. Ore sempre, porque Ele mandou orar sempre. E entenda que Cristo já veio, Ele já morreu pelos nossos pecados, Ele já ressuscitou, Ele já ascendeu aos céus e já derramou o Espírito Santo. Então, nós não vivemos pelo padrão do Velho Testamento. Então não tenta aplicar Nínive ou coisas semelhantes para nós hoje. Não literalmente. Entenda o contexto, entenda a lição, mas não repita em detalhes cada coisa. Eu te peço que você faça isso. Deus te abençoe e que você possa buscar mais e mais viver de fato para Deus. Terça-feira eu volto, eu vou fazer estudo sobre jejum. Eu não defini horário, eu vou comunicar nas redes sociais depois. Ah, eu posso falar nas redes sociais. Tá, pessoal, eu estou usando apenas para avisar. É o canal de aviso. Atualmente não dá para. Não tem outra forma de avisar todo mundo. Então é mais fácil pelas redes sociais. Venha, participe, traga suas perguntas. E que o Senhor te abençoe com sabedoria. Tchau, tchau.